Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e a todos que estão nos ouvindo com um bom dia de salvação. Que Deus em Cristo Jesus possa encontrar no teu coração nesta manhã a porta aberta para que a palavra possa entrar no teu coração, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as informações do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como crer se não ouvir? E como você vai ouvir se ninguém pregar? Por isso, neste momento, nós estamos aqui como voluntários na obra de Deus para estar anunciando a palavra de Deus com um único propósito, para que você possa ouvir, porque talvez você tenha uma ideia formada, um pensamento formado de alguma coisa sobre a palavra de Deus, mas sem ter ouvido exatamente o que é a palavra de Deus. Quantas pessoas criticam a palavra de Deus sem nunca ter abrido a Bíblia para ver o que está lá? Quantas pessoas são revoltadas com as coisas de Deus sem conhecer o Evangelho de Jesus Cristo? Quantas pessoas que são inimigos das coisas de Deus porque foram feridos ou porque ouviram alguém, mas não ouviram realmente o que está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa, e a palavra de Deus, quando ela é ouvida por alguém, e esse alguém está realmente querendo entender o que está ali, ainda que até hoje, quem sabe, você tenha sido inimigo da palavra, até hoje, quem sabe, você tenha sido revoltado, até hoje, quem sabe, você só de ouvir falar das coisas de Deus já te causa náuseas, pelo que você já viveu, já ouviu, já entendeu. Mas neste momento, Jesus Cristo, Ele chama a sua atenção, Ele bate na porta do teu coração, porque se você ouvir a palavra dEle, independente do contexto que você vive, daquilo que você já ouviu falar de terceiros, se você realmente ouvir a palavra de Jesus Cristo, ela vai entrar no teu coração e ela vai produzir na tua alma algo que você nem sequer imagina que pode existir, porque Jesus disse para os seus discípulos: dou-vos a minha paz vos dou, não as dou como o mundo os oferece, porque a paz de Jesus é diferente. Mas o homem que nunca ouviu a palavra de Deus, talvez seja o seu caso, hoje, Jesus Cristo, Ele está batendo na porta do teu coração, para convidar você para ouvir a palavra de Deus, porque você hoje está vivendo um tempo de oportunidade de receber essa palavra, para que ela possa fazer muitas coisas na tua vida. Todo homem, ao ouvir a palavra de Deus, a Bíblia fala que quando o homem ouve a palavra de Deus, e ele abre o coração, a palavra chega no coração dele, então ela começa a produzir no coração dele o arrependimento mediante as informações de Deus, pelo Espírito de Deus. A partir do momento que você começa a ouvir a palavra de Deus, que gera no teu coração arrependimento, então Deus aciona o perdão para a sua vida. E quando Deus aciona o perdão para a sua vida, a Bíblia diz que os teus pecados são perdoados e vem sobre você o refrigério na alma pela presença de Deus. O teu nome é escrito no livro da vida, e o homem começa a perceber que aquilo que os olhos não viu, aquilo que até agora os ouvidos não ouviu, é uma coisa que existe e que está ao alcance de todos, e que é mais poderosa nessa terra do que tudo aquilo que nós podemos ver. Talvez, ao caminhar por essa terra, você tem planos, você tem projetos, você tem conquista, você tem decepções, você tem dias felizes, você tem dias tristes, você tem tantas reações nessa vida, mas não percebe que a sua vida é um tempo de oportunidade. Tempo esse que a Bíblia fala que Deus, quando colocou você nessa terra, Deus colocou com um objetivo. Mesmo se você ignorar esse objetivo, você está passando por ele. Olha, quando a Bíblia fala que Deus enviou, em João 3,16, quando Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer, para pagar pelos nossos pecados, se você parar um pouquinho nesse texto, você vai encontrar muitas coisas. Primeiro, ninguém tem que pagar por nada se não houver uma dívida.
Então, quando Deus enviou o seu Filho ao mundo para pagar, dar o sangue dele, para pagar pelos nossos pecados, Ele está dizendo que todo homem nessa terra, ele acaba contraindo uma dívida de pecado, e essa dívida de pecado, ela estará presente no tribunal de Deus, para ser lançada ao rosto de cada um, para ser ali, ou a pessoa ser absolvido, ou ser condenado, mas essa dívida, ela tem que ser paga, e a Bíblia fala que naquele lugar, o euro, a influência, essas coisas não têm o valor para pagar por essa dívida, mas sabendo Deus que o homem não conseguiria passar por essa terra, sem ter pecado, sem contrair essa dívida, a Bíblia fala que Deus olhou os homens andando errante, caminhando para o inferno, inclusive você, se você ainda não tiver encontrado com Deus, você está caminhando para o inferno, é ruim falar isso para você, mas é a realidade, é melhor eu falar para você hoje, que você está caminhando para o inferno, e que você tem chance de sair de lá, do que um dia você estar lá, e não ter a chance de sair de lá, porque o inferno ele só tem a porta de entrada, mas ele não tem a porta de saída. Hoje Deus te chama, porque Ele quer te ajudar. Hoje Deus te chama porque Ele quer estender a mão para você. Hoje Ele te chama porque Ele quer dizer para você que o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus neste mundo, trazendo salvação aos homens. E Jesus, Ele foi apresentado aqui nessa terra como um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem pecado. Ali Ele foi mal recebido pelos homens. Enquanto Ele trazia amor, os homens declaravam guerra. Enquanto Ele trazia paz, os homens declararam ódio. Enquanto Ele trazia vida, os homens lhe deram a morte. Mas nada disso pode parar o plano e o projeto de Deus para com a sua vida que está me ouvindo hoje. Mesmo os homens recebendo Jesus mal, Jesus Cristo, Ele trouxe uma mensagem para essa terra. E Jesus, depois que Ele anunciou a sua palavra, com cabeça erguida, mesmo sendo chicoteado, esbofeteado pelos que não receberam Ele bem, Ele disse assim: o que mais quero? O fogo já está aceso. A partir de agora, a semente está lançada na terra, e não se preocupe pelo que fizeram com o corpo de Jesus, porque se a semente cair na terra, você que é agricultor, você sabe muito bem disso. Se a semente cair na terra e não morrer, fica ela só, mas se ela morrer, dela nasce uma planta e dá muitos frutos. E isso foi o que Jesus falou. Não preocupa com a forma que recepcionaram, preocupe com o conteúdo da mensagem que eu trago, porque independente dos que recepcionaram Jesus mal e do que fizeram com Ele, Ele trouxe a vida eterna para o homem. E hoje, essa palavra, quando ela está passando por você, está passando por você a palavra de Jesus Cristo com poder para perdoar os seus pecados. Quando essa palavra chega no teu coração e você recebe ela tem poder para perdoar os teus pecados, para escrever o teu nome no livro da vida. A Bíblia Sagrada, ela fala também que no decorrer dos tempos que essa palavra for passando por essa terra, a maioria dos homens não vão dar ouvido a essa palavra. A maioria das pessoas não vai dar ouvido a essa palavra. Às vezes, alguém nos pergunta: olha, você acha que vale a pena você pregar diante de pessoas que a maioria das pessoas não demonstra interesse em ouvir? Eu disse: o nosso mestre, por essa palavra, ele foi pendurado numa cruz e não desistiu. Se nós ainda não estamos numa cruz, estamos no lucro, mas a convicção que ele teve em ser levado para aquela cruz, é a convicção que nós temos, que se na sua vida você não der valor nessa palavra, na nossa vida nós já demos, porque nós já recebemos o poder que ela veio nessa terra para fazer na vida dos homens. Por isso que nós estamos aqui anunciando esse evangelho. Eu quero deixar para a sua meditação uma palavra que está escrita em Romanos capítulo 1, versículo 18, 19, 20, 21 e 22, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça,
porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que ninguém fique inexcusável. Porquanto, tendo conhecido a Deus, os homens, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que o socorro de Deus, enviado a esse mundo através de Jesus Cristo, já foi um extra de Deus para a humanidade, porque a palavra de Deus, ela vai falando que até a própria natureza, as formas das coisas visíveis que nós vemos, já nos fala que existe um Deus invisível que fez todas essas coisas, e essas coisas já serão suficientes para ser apresentado aos homens no dia do juízo de Deus, que não quiseram conhecer a Deus, reconhecer a Deus e dar glória ao seu nome. Aí a Bíblia fala que os homens, fazendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque estudaram, esquadrinharam, procuraram saber, a ciência evoluiu, os homens cresceram no conhecimento, mas não chegaram ao conhecimento da vontade de Deus. Mesmo o homem pisando na terra que Deus criou, muitos afirmam que não existe Deus, ou sabendo que existe Deus, não procura conhecer o plano. Mesmo o homem respirando o ar que Deus deu, sabendo que se Deus reter o ar em 5 minutos, se Deus tirasse o oxigênio da terra, em poucos minutos os seres humanos já não existiam mais. Mesmo o homem usando do oxigênio de Deus, sabendo que a vida está na mão de Deus, muitos ignoram a palavra de Deus. Mas independente dos que ignorarem e dos que aceitarem, o Evangelho percorre a terra, e aonde passa essa palavra, passa o poder de Deus. Aonde passa essa palavra, passa uma oportunidade de salvação. E você que está me ouvindo agora, Jesus Cristo te chama para perdoar os teus pecados. Você que está me ouvindo agora, a tua vida é um tempo de oportunidade. Você que está me ouvindo agora, talvez no teu coração algo vai queimando como uma chama, e dá em você um interesse, um desejo de conhecer a palavra de Deus, mas você resiste à palavra de Deus. Mas hoje Jesus Cristo, Ele está te chamando para ter um encontro com Ele. Encontre com Jesus e experimente o poder de Deus na tua vida, porque a partir do momento que você realmente encontrar com Jesus, você não vai trocar a presença de Deus por nada dessa terra, porque a palavra de Deus é pão que mata a fome da nossa alma. A palavra de Deus é água que mata a sede da nossa alma. Todo homem, a partir do momento que ele recebe a palavra de Deus, que ele é alimentado pela palavra de Deus, gera no coração desse homem uma convicção que ele não quer mais olhar para trás, gera uma convicção que ele não quer mais desistir, porque quando nós olhamos com os olhos da fé, nós vemos que a terra, ela está caminhando para a destruição, querendo você ou não, concordando você ou não, aceitando você ou não, a terra está caminhando para a destruição. Muitas pessoas até tentam defender a teoria da evolução, mas a terra, ela não está evoluindo, a terra está indo para o caos, e a Bíblia fala que a terra com seus moradores serão queimados, e não vai ficar nem raiz nem ramo, mas para aquele que se agarrar na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Deus, Ele tem uma porta de escape para a tua alma. A palavra de Deus fala que Deus tem uma esperança para você. A palavra de Deus fala que Deus tem uma luz no fundo do túnel para socorrer você. A palavra de Deus fala que na palavra de Deus, ela fala que Deus, Ele tem esperança para a alma do homem que está perdido. E hoje, essa palavra, ao cruzar o teu caminho, Jesus Cristo, Ele fala para você, querendo você ou não, você vai envelhecer.
querendo você ou não, um dia você vai morrer. E eu pergunto para você, o que tens preparado para encontrar com teu Criador? O que tens preparado para encontrar com teu Criador? Hoje, Jesus, Ele faz com que a palavra dEle cruze o teu caminho com uma esperança para você. Que Deus em Cristo Jesus abençoe tua vida, tua casa, tua família, hoje e sempre. Procure ter um encontro com Deus o mais rápido que você puder, hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.